da Unigran, Estados Unidos. E mais uma vez, assim, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje trazendo um tema muito bacana e, como sempre, levando conhecimento de relevância, né? Porque é o que nos fortalece, é ter uma bagagem de conhecimento. E hoje o tema é bastante instigante, porque nós vamos falar de crise. Mas como é que a gente vai falar de crise, né? Crise como uma oportunidade. E aí, uma oportunidade para quê? Para inovar. Será que a gente consegue fazer isso? Eu acho que sim. E a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial, que eu tenho, assim, mesmo fã de carteirinha, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, é um colega de trabalho, só que eu aqui, ele é lá do Brasil, e faz um trabalho maravilhoso. Só que eu não vou me apresentar ele não. Quer dizer, eu vou me apresentar, né? Porque eu não falei de novo meu nome. Sandra, não esqueçam, Sandra é aquela que vocês têm que falar quando vocês querem fazer curso de graduação aqui nos Estados Unidos, tá bom? E aí, o que eu vou... Não vou, eu quero que ele se apresente. Fabiano, muito boa noite. Fala com a gente, se apresente. Olá pessoal, olá Sandra, muito boa noite. É um prazer imenso estar falando com você aqui, né? Falando com todo esse pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. Bom, falar um pouquinho de mim aqui, né? Sou Fabiano Nagamatsu, como você mesmo disse, sou docente, né, na Unigran, diretor de inovação da aceleradora Inova Unigran, que leva o nome da nossa instituição. Além disso, represento o Ministério da Economia pelo Programa Inovativa Brasil, que é o maior programa da América Latina de aceleração de startups. Sou advisor board do Programa de Internacionalização de Chicago, Ideal Lunchbox, né, que é um programa que hoje reúne as maiores 50 empresas, né, Brasil e Estados Unidos. E também estou avaliador do Shark Tank Brasil, né, um programa muito conhecido aí, né, de empreendedorismo, né, de desafios, acho que todo mundo assiste aí pelo canal da Sony, reprisado pela Band também. Então, estou à disposição aí e trabalho há 9 anos com startups, né? Além dos 13 anos atuando como docente aqui em programas de pós-graduação, também atuo 9 anos aí com startups, acelerando e fazendo Startup Hunter, ou seja, linkando startups, projetos interessantes, inovadores com investidores. Meu Deus do céu, né? Para a gente, assim, é um privilégio ter um profissional dessa envergadura que vem aqui ceder seu tempo de uma forma tão gentil, tão generosa, para quê? Para nos ensinar. Porque aqui o objetivo hoje é aprender muito com você. Eu vou te sugar o máximo que eu puder, porque a ideia é que a gente conheça um pouco dessa inovação. E assim, todo mundo fala de inovação, né? Então, a gente ouve muito que em ambientes ou em momentos de crise, que a gente tem que saber inovar. Eu também acho que a gente tem que saber inovar, mas nem sempre a gente sabe como que isso acontece, né? Então, o que eu gostaria? Eu gostaria que você pudesse nos dar agora, com todo esse conhecimento que você tem, trazer um pouquinho mais para perto da gente esses conceitos de inovação. Então, assim, o que é inovação de uma forma geral? Ajuda a gente a entender isso. Legal, Sandra. O pessoal que, né, quando a gente fala de inovação hoje, seja para o pessoal mais tradicional, o pessoal mais moderno, pegando essa geração nativo digital, até mesmo esses novos jovens, o pessoal fala, poxa, inovação é coisa de outro mundo, inovação é só tecnologia. E se a gente pensar conceitualmente o que é inovação, de fato não é só isso. Tá? Ou melhor, não é tudo isso. Nós temos que pensar a inovação ao pé da letra. Então nós temos um manual hoje, né, que é regido no mundo, que chama Manual de Oslo, né, que é um manual que define de fato o que é uma inovação. Traduzido aqui para o Brasil pelo FINEP,
né, em 2007. O Manual de Oslo fala que inovação é toda a inserção de algo novo ou melhorado no processo de desenvolvimento de um produto, de um desenvolvimento de marketing, num setor organizacional ou em processos de produto. Então tem que ser algo novo ou melhorado, fazer com que a capacidade, a competência daquele tipo de produto ou serviço seja melhorado, que a forma de entrega seja de uma forma mais facilitada. Então não tem muito segredo quando a gente fala em relação à inovação. Nós estamos falando que a inovação não é um bicho de 7 cabeças. É claro que as extensões de inovação, que talvez nós vamos discutir um pouquinho até o final aqui, nós vamos falar que temos graus de inovação, e aí envolve inovação tecnológica, inovação que envolve robô e tudo mais. Mas a inovação é simples, a gente não precisa de muita coisa para que a gente possa fazer inovação nas nossas empresas, nosso serviço ou até mesmo em casa. Nossa, que legal. Eu vou pegar esse gancho que você está trazendo para nós do em casa. Porque, assim, quando você fala em empresas, às vezes existe até empresas, como é o nosso caso da Unigrande, que hoje construir uma unidade com foco em inovação. Eu tenho certeza que vocês estão querendo saber como é, mas eu só vou falar no final. Para todo mundo foi que esse canal. Agora, o que eu quero trazer é assim. Quando a gente fala desses processos mais estruturados, né, isso fica muito fácil da gente enxergar. Mas e quando isso não acontece em ambientes estruturados? Ou que não tenha uma recepção, que não tenha hoje uma estrutura formatada para processos de inovação? Então, eu vou trazer bem para perto. Como que eu, no meu ambiente profissional, eu tenho essa capacidade de gerar ações inovadoras? Como que eu posso fazer isso? Porque às vezes a gente fica meio confuso se eu sou criativo, se eu sou inovador. Então, eu vou trazer sempre para mim, né? Para Sandra profissional, para Sandra ou até mesmo uma microempreendedora. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Aquilo que todo mundo trabalha dentro das empresas, das pequenas organizações ou das grandes multinacionais, é o que nós chamamos de transformação digital. Muita gente se fala sobre isso, fala da transformação digital e das suas referências, que se chega até no Open Innovation, ou inovação aberta dentro das empresas. No passado, muitas empresas já começavam a partir do P&D, né, e hoje estendido pelo P&DI, ou seja, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vamos pegar a realidade das pequenas empresas ou até mesmo para a gente analisar se a gente inova dentro de casa também. Como disse para vocês, né, e reforço, não tem segredo. A única coisa que nós precisamos é de alguns elementos de competências gerenciais, né? Aí depende muito não somente do conhecimento que a gente tem sobre aquilo que nós vamos trabalhar, habilidades e também atitudes. Então, por exemplo, você citou um ponto interessante que é uma habilidade, que é a questão de criatividade. Não conseguimos inovar se eu não tenho criatividade, se eu não tenho pensamentos novos, se eu não penso um pouquinho fora da caixa. Então, imagina uma situação que eu tenha que, por exemplo, fazer a limpeza de casa de uma forma mais rápida, né? De uma forma que talvez não vá desgastar o meu físico, que talvez eu tenha que limpar lugares ali do canto de casa, assim, que seja de difícil, né? Assim, humanamente falando, para que eu possa fazer. Então, eu vou criar ali, talvez, não um robô, mas algum mecanismo que seja inovador, e não precisa ser tecnológico. Eu posso articular, talvez, algum tipo de vassoura, algum outro componente que eu coloque ali, que vai facilitar, que vai me simplificar aquele tipo de trabalho, né? Então, a partir das coisas, a inovação, ela sempre vai partir da simplicidade, daquilo que eu posso fazer de uma forma mais rápido, mais fácil, menos custoso, né? Então, a inovação, ele tem elementos, e aí trazendo de novo as competências, elementos da administração. Quando nós falamos da administração, nós estamos falando assim que a estratégia, ela se pauta no quê? Ela se pauta em desenvolver algo de uma forma que eu gaste menos, que eu invista menos esforço, que eu tenha mais retorno. Então,
de certa forma, nós temos que focar bastante nos elementos. Hoje, eu sou criativo, eu sei correr riscos calculados, né? Aí pensando numa questão da empresa. Por quê? Porque a inovação também é um ambiente de incertezas. A inovação, por ser algo mais subjetivo, não é igual um cálculo matemático, eu também tenho que entender se eu vou correr riscos e qual que é o grau de incerteza que eu tenho relacionado ao tipo de mercado. Então, algumas competências inerentes eu tenho que desenvolver, ou no mínimo eu tenho que aprender aí para que eu possa criar um tipo de inovação. Nossa, eu achei muito bacana o que você trouxe e aqui me fez refletir algumas coisas. Então, quando você fala que inovar, você traz elementos de administração, você traz conceitos sistêmicos, né? Que uma coisa ela está diretamente ligada à outra. Porque eu vou tomar por mim. Eu adoro inventar coisa. Adoro inventar. Eu acho demais. Sou criativa, eu invento. Mas só que muitas das coisas que eu acabo inventando, ela me traduz em pouca utilidade. Ou o tempo e o recurso, seja ele financeiro ou recurso que eu tenho de tempo, ele acaba sendo dispendioso. Por quê? Porque não adianta só eu inventar alguma coisa, ter a criatividade. Eu também preciso criar uma estrutura um pouco mais organizada. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido. E um ponto interessante, Sandra, me permita, né, comentar aqui, você citou dois conceitos, inovação e invenção. Né? Eles são distintos. Muitos confundem até, tipo, eu sou inventor, eu sou o professor Pardal, né? Ele desenvolve várias coisas ali, mas comercialmente ou em termos de retorno financeiro ou até mesmo de praticidade, isso não leva a lugar nenhum. Então, invenção é uma coisa, inovação é outra. Inovação, de fato, é um projeto que tem começo, meio e fim. Então, se a gente pega conceitos de gestão de projeto, né, que isso é inerente a qualquer tipo de disciplina, qualquer tipo, né, de área de atuação, né, seja na área da saúde, humanas, seja em exatas, nós temos gerenciamento de projetos, nós sabemos que tem começo, meio e fim. Então, se você faz algo que você não consegue ter um retorno, é porque de fato você não conseguiu planejar de uma forma correta, né, a tal ponto de você criar hipóteses, né, de que isso vai dar certo lá na frente para que você possa fazer esses testes. Por isso que um ponto muito que deu certo no Brasil, principalmente, é o ecossistema de startups. Né? A startup, ela se lança no mercado, e nós vamos depois definir melhor isso, ela se lança no mercado testando já. Né? Porque quando nós falamos aí, trazendo conceitos de administração de marketing também, né? Nós não temos, antigamente, né, os grandes gurus como o Philip Kotler mesmo, falava assim, o foco é no cliente, foco no cliente. E muitos deles começaram a refletir de que, não, a gestão não tem que ser foco no cliente. Tudo que nós desenvolvemos não tem que ser só o foco no cliente. Além do foco no cliente, nós temos que entender o foco do cliente. Então, quando você está propondo desenvolver, seja uma inovação ou uma invenção, e nesse caso, em especial, a inovação aqui, é necessário que você seja empático. É uma habilidade que você tem que analisar. A pessoa vai utilizar esse tipo de produto ou serviço? Né? Esse processo, essa organização, né? Não adianta você criar, por exemplo, um ambiente totalmente moderno como Google, Microsoft, se as pessoas são tradicionais, se elas não têm esse tipo de cultura de inovação. Então é muito interessante que a gente busque essa habilidade de empatia para que a gente possa analisar se o foco está no cliente ou está do cliente também. Então eu tenho que entender ele para que eu possa desenvolver. E aí por isso o ambiente de startups dá muito certo, principalmente no Brasil, por conta até mesmo de questões informais. Né? Todo mundo começa na informalidade, né? Ou melhor, não só no Brasil, em todo lugar, boa parte das pessoas começam na informalidade. Eu acredito que também aí nos Estados Unidos as pessoas começam a fazer uma coisa ou outra e depois falam assim, poxa, você faz muito bem isso, você poderia começar a ganhar dinheiro com isso. Eu acho que muita gente já se deparou com esse tipo de situação. Aí entra a questão do planejamento. Nossa, que show, que fantástico. E você está coberto de razão. Porque aquilo que nós temos de profissionais
que saem originalmente do Brasil, às vezes com uma formação muito já estabilizada, definida, e quando ele se depara na realidade americana ou europeia, não importa o que seja, quando ele sai do seu país, ele tem que se adaptar, né? Ele tem que se reinventar. Então, depois eu quero até que você fale um pouquinho de inovação e reinvenção, né? Como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia. E nesse processo de reinventar, quantos dentistas hoje se descobrem um verdadeiro chefe de cozinha ou um verdadeiro brigadeiro gourmet? Ou quantos profissionais saem daí, administradores, e aqui eles acabam se desenvolvendo em outras áreas que é muito distante daquilo que eles faziam no nosso país de origem. E aí você traz um ponto que eu acho muito legal, que você fala o seguinte: não é só ter o foco no cliente, é também ter o foco do cliente. Eu posso dizer que quando eu tenho foco no cliente, eu sou simpático à causa dele, eu sou agradável à causa dele. E quando eu tenho o foco do foco dele, eu exerço o processo de empatia. Eu calço os sapatos dele, eu entendo que estrada que ele vai trafegar, e aí sim, como eu estou sensível, estou passando pelo que ele está passando, eu consigo prover ou promover melhorias naquele produto ou serviço que só sendo simpático ou cordial, ele me distancia desse movimento. Faz sentido um pouquinho dessa analogia que eu fiz? Sim, faz muito sentido, Sandra. É isso mesmo, né? Não basta eu conhecer ele superficialmente, pela simpatia ou por pesquisas, e não estou aí contra pesquisas, é claro, né? A pesquisa contribui muito para que eu possa aproximar, mas além de aproximar, eu tenho que entender a realidade dele, né? Quantas pessoas ou quantas empresas perdem muito tempo desenvolvendo inovações para pessoas que não vão utilizar, né? Eu vou fazer... Eu tenho até histórias, por exemplo, de empresas de consultoria, de amigos, que prestaram consultorias fazendo uma mega de uma loja, por exemplo, totalmente inovadora, para um pessoal que era mais periférico, que eles dificilmente, né, entrariam nessas lojas. Por quê? Porque só de bater o olho eles falam assim, não, os produtos ali devem ser caros, né? Os produtos ali né, deve ser o olho da cara. Então eles acabavam se distanciando, né? Mesmo por quê? Porque eles não entendiam a realidade das pessoas, eles não entendiam o que de fato as pessoas queriam. Às vezes eu não preciso ser sofisticado, eu só preciso falar o que você quer. E por isso, como disse, o movimento de inovação vai muito em encontro a isso, né? Eu passo a entender antes de lançar o produto. Então tem muitas empresas de tecnologia que lançam, não digo uma gambiarra, não digo de qualquer jeito, eles lançam e depois você pode ver que eles vão lançando versões, né, de melhoramento. E aí essas versões vêm por meio do quê? Do próprio feedback dos próprios clientes. Os clientes vão falar, olha, nos fóruns da vida, nos blogs, né, nas redes sociais, eles vão falando. E aí isso faz com que, poxa, o cliente se sinta parte, né? Ou ele fez para mim mesmo. E empresas considera muito a minha opinião, sabe que o que ele está fazendo, não está fazendo aleatoriamente, simplesmente para ganhar dinheiro, mas ele está fazendo pensando no nosso bem mesmo e de fato daquilo que a gente vai usar, o que importa para a gente. Por isso que você pega as grandes marcas hoje, eles estão nas redes sociais a partir do que? Eles têm uma política de People Analytics, né? Que nós chamamos, que é onde ele analisa todos os conceitos de pessoas, e esse People Analytics surgiu do Google, né? Esse tipo de, vamos pensar assim, a gente pode falar de função, né? Onde as pessoas são analisadas profundamente para que eu possa desenvolver novos produtos. Legal. Bom, mas agora eu quero dizer assim, eu sou o produto, tá? O que eu quero trazer um pouquinho? A gente está passando, e acredito que nós estamos finalizando esse ciclo, eu quero acreditar, e o mundo está acreditando nisso também, de que a gente está finalizando um ciclo de um grande aprendizado que nós vivemos no ano de 2020, tá certo? Onde muitas pessoas, ou melhor, todos nós, tivemos um impacto muito grande. Nós tivemos um impacto mundial.
muitos não conseguiram resistir, literalmente falando, né? Ou com suas vidas, ou com seus negócios, ou com seus processos, enfim. Mas tem aí uma grande gama, uma grande parcela que agora o sentimento que me dá que esse furacão, eu tenho a certeza de que ele está indo embora, mas só que agora a gente precisa reconstruir uma série de coisas, recontratar uma série de coisas, né? E aí eu fico pensando, num ambiente que ainda para aquela pessoa que muitas vezes perdeu o seu trabalho, ou ela tinha uma condição financeira X e hoje ela está numa condição financeira Y, e que muitos hoje falam, Sandra, eu não sei se eu vou continuar a minha graduação, porque agora eu estou num momento tão difícil. Eu sempre falo, meu amigo, se a graduação, se esse é o caminho, que é o caminho mais seguro, que te potencializa, né, que te coloca numa posição, num estágio diferente do que você está hoje, e você não acredita nele, como é que você vai conseguir acreditar no resto dos outros processos que vão, na verdade, te auxiliar, né? Que é uma coisa está ligada à outra. Conhecimento, acho que é o maior poder que a gente tem. Mas não adianta também eu só ter esse conhecimento se eu não souber planejar, organizar isso. E eu vejo que quando a gente está num ambiente de grandes mudanças ou num ambiente de crise, a inovação, em todas as suas dimensões, ela se faz muito presente na nossa vida. Só que uns acabam tendo mais sucesso em detrimento de outros. E eu gostaria que você exercesse agora de empatia conosco, tá? Que você se colocasse nesse ambiente agora, assim, aquela pessoa que hoje eu preciso começar a me reinventar, eu preciso começar, meu trabalho eu perdi, não tenho mais o trabalho que eu tinha antes, eu tô sem grana, e agora? Como é que eu faço para eu seguir adiante? Quais são os pontos essenciais que nós não podemos abrir mão para que a gente possa trilhar um caminho e ter êxito nesse ambiente de crise? E, obviamente, olhando à luz da inovação, né? Perfeito, Sandra. Eu fiz carreira dentro da sede do Sebrae, trabalhei bastante com micro e pequeno empresário, né? E a gente sabe da realidade. Eu já passei por algumas crises aí, né? Nós pegamos a crise imobiliária aí, né? De 2014, 2017, essa crise pandêmica que tem assolado muito mais, né? Do que as outras crises passadas. E a gente sabe a dificuldade que é um empresariado, né? Não só aqui no Brasil, aí também, eu acho que em todo lugar do mundo, né? Principalmente quando envolve uma questão que mexe também com a estrutura emocional da pessoa, mexe com a estrutura, né? Familiar. Então a gente sabe muito bem. Eu acho que assim, pontos interessantes. Eu vou colocar uma provocação aqui, porque inovação sempre é provocação, né? Quando tudo vai bem, algo pode estar errado. É uma parafrase que eu fiz aqui de Lin Kim, que é um sul-coreano, né, que na década de 60 fez com que a Coreia, que estava abaixo do Brasil, se tornasse uma potência mundial, né? Isso naquela época estava muito aquém do Brasil. O Brasil estava trazendo multinacionais, abrindo suas portas. E hoje, olha quantas marcas famosas nós temos na Coreia do Sul, né? Tanto na área automobilística quanto eletrônicos, telefonia e tudo mais. Enfim, primeiro, o que é interessante? Estar disposto ou disposta a sair da zona de conforto, né? Eu quero sair da zona de conforto, ou seja, por mais que a crise assolou todo mundo, muita gente sofreu, desde o rico, o pobre, todo mundo tem passado uma certa dificuldade, mais ou menos, mas tem, né? Porque a crise não foi só para alguns, foi para o planeta todo. E quando nós falamos disso, o primeiro ponto estou disposto a sair da zona de conforto? Isso dói. Isso, humanamente falando, isso mexe com as emoções. Isso sem contar a questão, né, da crise. Estou falando de sair, isso seja para o pequeno empresário, seja para quem quer empreender. Segundo ponto, que eu tenho hoje de armas na mão? O que eu tenho de reservas ali, seja financeira, o que eu tenho,
que eu possa utilizar, isso financeiramente falando, para no terceiro momento analisar quais habilidades eu tenho também, quais competências eu tenho ou eu tenho que adquirir continuando, por exemplo, fazer os cursos da Unigram, né? A gente citou bastante questões de planejamento, de marketing, né? Questões financeiras, que são áreas que eu sou formado, e isso é o tripé, né? Quando a gente fala de uma empresa, nós estamos pensando que a administração é a base, mas marketing, recursos humanos e finanças, todas elas são inerentes a qualquer tipo de empresa. E como que eu estou calçado disso? Né? Vimos aí cases, por exemplo, em lugares que a pessoa pegou o incentivo do governo ou ajuda do governo, por exemplo, e foi lá e começou a empreender. Né? Então, assim, é no momento da crise, e é bem sugestivo esse tema que você colocou, né? Crise é uma oportunidade para você. Por quê? Porque é o momento que você sai da zona de conforto e você estimula a criatividade que nós todos temos. Evidentemente que uns são mais empreendedores, outros mais inteligentes, outros preferem, né, trabalhar para alguém e tal, mas mesmo trabalhando para alguém, digo para vocês, não vai ter espaço para quem não for empreendedor. Ah, mas eu vou ter que abrir o próprio negócio? Não, você vai ter que ser um intraempreendedor, você vai ter que ser criativo, vai ter que analisar risco, vai ter que ser analista e, sobretudo, ser responsivo. O que é responsivo? É adaptar as condições do meio, da cultura, é a capacidade de resposta rápida ao mercado, né? Eu não peço para alguém fazer um projeto, por exemplo, e falar, não, entrega quando dá. Não, né? É para ontem, né? E principalmente agora com o avanço da tecnologia, mais ainda, as informações vêm assim, muito mais rápido. Antes do editor lá, do jornalista mandar, já está saindo pelas mídias sociais já, né? Muita gente já está comentando. Então, assim, analise, faça esse planejamento pessoal, analise seus recursos financeiros, as suas competências, verifica aquilo que você tem mais fit, né, em relação, você citou algumas questões básicas, né? Talvez o cara lá faz um brigadeiro gourmet, né? Eu brinco porque nós conhecemos aqui um empresário que ele pegou um problema que a princípio, né, quando nós falamos de startup, nós falamos disso, ser rápido para lançar. E eu não lanço tecnologia inicialmente quando falamos de startup. Eu valido manualmente. E aí ele falava assim, uma pergunta que todo mundo fazia nos almoços e jantares entre família e amigos. Poxa, você faz muito bem isso, né? Você poderia ganhar dinheiro com isso. Você faz. E aí ele lançou uma plataforma onde todo mundo poderia ser um Masterchef amador, né? Servir na sua casa refeições para outras pessoas, né? E ganhar dinheiro com isso. Então, assim, imagina que a gente não precisa de total tecnologia, um aplicativo, fazer um site tecnológico, uma plataforma, mas eu preciso de validar aquilo que eu quero. O que você sabe fazer? Evidentemente que todo mundo sabe fazer alguma coisa. O que eu não sei, eu vou chamar alguém. E é uma das características hoje, uma das atitudes que nós temos hoje no mundo do empreendedorismo. Saber, né, compartilhar, saber crescer junto. Eu costumo falar uma frase de um amigo que quem não sabe dividir não sabe multiplicar. Né? É até uma operação matemática inversa, né? Quem não sabe dividir não sabe multiplicar. Se eu não sei dividir aqui para crescer, possivelmente eu vou ficar sozinho aqui, mas se eu sei dividir aqui, um pouquinho de cada um fazendo um pouco, já multiplicou bastante. Então, assim, analise o que você tem, o que você precisa de agregar. Se você acha que demora muito para agregar, traga pessoas que possam contribuir e faça aquilo que está ao seu alcance em termos de competência, né? Use ferramentas, tem muita coisa, e a gente fala, quando falamos de inovação, tem que investir muito dinheiro, e não tem. Né? Hoje, com o avanço da internet, se fosse eu, naquela época que eu programava, em 1900 bolinha, eu ia falar, poxa, a internet de escada, a gente comprava ali aquele CD, né? Colocava o CD para rodar e tudo mais, quer dizer, programação era em DOS, né? Que era só a telinha preta. Quer dizer, talvez a gente falar, muita dificuldade, porque a informação demorava muito para chegar, né? Hoje, com o avanço da internet, eu preciso de alguma coisa, eu conheço várias pessoas que inovaram buscando vender o seu conhecimento. Sabe como? Só tendo uma conexão de internet virou um influenciador na área, um micro-influenciador. Saiu da crise, conseguiu pagar a sua faculdade
e hoje está aí, né? Já não vê outra opção senão buscar esse tipo de inovação a partir, né, dos micro-influenciadores, vendendo o seu conhecimento. Não precisa de estoque, não precisa de uma estrutura grande. Não, e o maior patrimônio que é você mesmo, né? Então, isso eu achei muito bacana. Eu vou pegar aqui um ponto que você trouxe e eu quero que você me corrija se eu tive a compreensão inadequada, tá? Mas eu acho que não. O que eu entendi? Você falou do tripé, né, de administração, e aí, sabe o que eu fiz? Eu, na verdade, criei um outro tripé, que você acabou de falar, que é o tripé para você sair do ambiente de crise. E um deles você precisa sair da zona de conforto, né? Então você precisa sair daquele lugar que te deixa sem iniciativa, né? Porque zona de conforto, ele te dá uma condição de você ficar sem muita iniciativa. Então esses ambientes de crise te faz você mexer, então você precisa sair disso. Aí você falou de reservas e falou também de habilidades. Quando você trouxe as reservas, você falou de reserva financeira. Eu queria agregar um pouquinho mais a isso, porque às vezes, talvez eu não tenha toda a reserva financeira que eu tenho, que eu necessite nesse momento. Mas você pode ter um outro tipo de reserva. E aí eu vou dizer que é o talento. Faz sentido o que eu estou falando? Então, assim, às vezes eu tenho um talento para fazer uma coisa e às vezes esse talento ele precisa ser melhor burilado, ele precisa ser melhor aprimorado. Talvez eu precisa compor mais habilidades para que esse talento ele se refine. Nada melhor do que você fazer, como você mesmo disse, um curso, uma graduação, para que eu possa refinar este talento que eu tenho. Faz sentido o que eu estou falando? Ou você acha que eu estou colocando os conceitos de forma mais enviesadas? Faz sentido totalmente, tá, Sandra? Porque é aquela questão, né? Você mesmo disse, às vezes a pessoa não tem uma reserva, eu fui pego de surpresa, né, por essa crise. Poxa, e agora, Fabiano, o que eu faço? O único bem que nós temos, de fato, é a nossa competência, é o nosso talento, é o que você sabe de fazer, é aquilo que, de fato, você fala, poxa, isso aqui, eu sou especial nisso, eu tenho, né? Mas precisa, às vezes, para o mercado, para que isso seja vendável, ser lapidado, né? De certa forma, né, ser ajustado à linguagem, à cultura, aquilo que nós falamos da empatia, de será que o mercado vai comprar? Talvez tudo que você entende muita coisa, mas eu só preciso de uma coisa simples ali, né? Então, como que eu faço, refino isso, lapido isso para que eu possa oferecer para o mercado em módulos, enfim, no que for necessário. Então, assim, é interessante. Por isso, essa questão de cursos. Por isso, essa a questão de estudar sempre, né? E aí existem vários movimentos, né? Que o aprendizado, de uma forma, a partir do momento que a gente sai do campo só do ensino e vai para o aprendizado, ou seja, a gente quer ver algo na prática, não é só teoria, porque teoria, né? Eu fiz um curso de memorização e no curso de memorização a gente aprendeu o seguinte: um dos princípios se eu não pratico, eu não aprendi. Ou seja, se eu não pratico, eu vou esquecer isso aí, né? Agora, se eu pratico, apanhei, errei, acertei, isso vai marcar em mim. Ou seja, isso eu vou levar como um aprendizado de fato e não somente como um ensino, que é uma teoria, talvez que eu sei a teoria, mas eu não sei como que é isso na prática. Então, é muito interessante que aconteça isso. Por exemplo, as startups. Pega os unicórnios, né? Eu vou pegar o Brasil aqui, porque eu tenho acompanhado os unicórnios, né? Que são startups que recebem o valor dela, né? O valor dela supera $1 bilhão, né? Que são startups que saíram assim do nada, sem estrutura, e até hoje às vezes não tem um escritório robusto, imponente. Não, é simples, um escritório simples ou talvez um escritório virtual. A maioria, né, mais de 60% de todo mundo que fez ali, que passou ali, né, pelas startups, que foram fundadores dessas startups, eles têm uma graduação, eles buscaram uma especialização, eles buscaram estudar
né, fazer uma competência, por mais que o que eles estão oferecendo ali não, né, tipo assim, é um segmento totalmente diferente do que eles estudaram, mas estudar a questão de gestão, a questão básica para que você possa empreender, isso se tornou básico, né? Como disse, né, nós sabemos que não vai ter espaço para quem não for empreendedor, e esse empreendedor nós temos que ter a base conceitual a partir dos estudos, para que a gente possa ir aprimorando na prática, que são habilidades e as próprias atitudes. Nossa, muito legal que você trouxe. E para mim fica muito claro, né? Tem um amigo, ele sempre falava assim para mim, Sandra, atrás de um grande CNPJ, onde tem lá a razão social de uma empresa, sempre começou com CPF. Né? Então, assim, e sempre começou conosco. Então, e aí está em nós essa competência do crescer, né? Está em nós essa competência de buscar, e buscar de forma estruturada. Para você ter uma ideia, aqui na Unigran nós temos muitos exemplos maravilhosos de profissionais, de estudantes nossos, que hoje, vou dar um caso muito rápido de uma senhora que ela trabalhava montando, organizando casas, ou seja, fazendo o trabalho de limpeza, que aqui é muito comum, né? Então, assim, na sua grande maioria, esse é um trabalho que é muito frequente para nós aqui brasileiros. E ela começou a crescer nesse movimento de limpezas de casa, aonde ela começou a falar assim, meu Deus, daqui a pouco eu não vou dar conta, né? Então, assim, porque eu tenho muita coisa. E aí, qual foi a sacada dela? Poxa, isso tá dando tão certo, tá indo tão bem, para que eu possa crescer mais, eu preciso aprender a administrar. Porque ela já tinha o talento de fazer um plano de organização, de limpeza perfeito. Esse já era o talento dela. Mas não basta você só ter o talento. Você precisa ter habilidades gerenciais, você precisa ter habilidades financeiras, você precisa ter habilidades de marketing comercial. E aí o que ela fez? Vou fazer um curso de administração. E ela está muito bem hoje. Então, assim, eu acho que essa é a sacada, você olhar o processo de educação, independente de que tipo de educação que você fala, mais estruturada, a de curta duração, não importa. Mas a educação tem que ser a espinha dorsal que te leva ao sucesso. Né? Então, assim, todos os movimentos de empresas que tiveram o seu ápice e que hoje estão muito bem estruturadas, por quê? Porque foi todo um processo de profissionais qualificados, habilitados, que realmente fez com que essas grandes empresas, que eu gostaria até que você pudesse citar casos, se você tivesse, assim, histórias que a gente vê, olha, como tem o caso da Lego, né? Por que a Lego é a Lego hoje? Né? Por que o Walt Disney, ele é a Disney hoje? Teve um CPF lá atrás, e um CPF que começou com talento, mas esse talento ele foi se aprimorando por meio da educação, né? Então, se você pudesse contar um pouquinho disso, e depois eu quero que você também fale um pouquinho, você está falando de startups, está falando de coisas difíceis aí, que eu acho chique. Aí eu quero que você conte um pouquinho o que é isso nesse ambiente da Inova, que eu sei que você lidera projetos maravilhosos, eu quero que você conte um pouquinho também disso, tá bom? Beleza, vamos lá então, Sandra. Da primeira colocação que você fez aí, citando alguns exemplos e até bem práticos da nossa realidade, né, para não citar empresas multinacionais, empresas grandes, conhecidas, vamos pegar empresas, por exemplo, de pessoas que foram para aí, né? Então, eu mentoro já há 9 anos startups, né? Ou seja, dou aconselhamentos e é uma dica que eu deixo aí para quem quer empreender de fato, né? Ter o conhecimento a partir da faculdade e depois empreender, tenha um mentor, ou 1, 2, 3, naquilo que você precisa de aprender mais, para a vida toda. Então tenha mentores aí que te acompanhem, né? E com toda essa questão virtual, hoje você pode falar via WhatsApp, chat, Meet, de qualquer forma, mas tem alguém que te acompanhe, te dê conselhos daquilo que ele aprendeu e tipo não deu certo, ou deu certo, para que você possa aplicar na sua vida também. Bom, eu conheci uma brasileira, inclusive eu conheci depois que ela estava voltando, né, para o Brasil aqui. Ela foi para estudar e nesse estudo
que ela teve e tudo mais, ela viu muito que ela tinha uma desenvoltura assim, com pessoas, falava muito bem, e todo brasileiro que ia para os Estados Unidos, ela falava bem o inglês também, conhecia, ela fazia muitos contatos, um network, então é um ponto interessante para todo mundo que quer, né, buscar empreender em tempos de crise ou fora da crise também. A crise só é um trampolim, né, para a gente ter o sucesso, e ela começou a fazer pontes com um monte de gente e ela foi estruturando. Teve um momento que ela já tinha um formato certo, olha, chegou a pessoa, era automático, então, ou seja, ela criou um processo, uma metodologia, e esse processo, a metodologia que até então era manual, assim como você citou, né, uma pessoa que limpa a casa, que cuida de casa ali, que faz esse tipo de serviço aí que é normal. Você falou assim, né, que muita gente que vai aí para fazer faxina, ela automatizou isso. Ela criou um aplicativo, é claro que evidentemente ela buscou pessoas que programassem e tal, e embutiu inteligência artificial, porque é uma das questões hoje que está em evidência, né, em relação ao crescimento de tecnologia. E hoje ela veio para o Brasil. O Brasil, ela tá agora em tempos de crise, ela está aí arrumando serviço para um monte de gente. E não é qualquer tipo de plataforma de serviço, assim, tipo de vagas, por exemplo, né? Como as tradicionais. Ela utiliza inteligência artificial e mostra, tipo, se a pessoa mora perto ou não do serviço, isso influencia. Às vezes a pessoa prefere ganhar muito menos, mas que o serviço seja do lado de casa, que ela não precisa enfrentar o trânsito, por exemplo, né? Maluco que tem aí nos grandes centros aqui no Brasil. Então, assim, ela usou da expertise dela, do talento que ela tinha, ela formatou uma metodologia e criou. O contrário é o mesmo também. Nós temos aí nos Estados Unidos, no Vale do Silício, o Truckpad. É inclusive daqui do Centro-Oeste, né? É conterrâneo nosso aqui, que era um caminhoneiro também, imagina, não entendia de tecnologia, mas ele sabia muito dos problemas dos próprios caminhoneiros, dos próprios companheiros ali de trabalho. E eu falei, poxa, mas às vezes eu vou sair daqui de um lugar, vou para o outro lugar e eu perco o tempo, porque eu saio daqui com uma carga cheia, quando eu volto, ou eu fico esperando para arrumar outra carga, ou às vezes eu tenho que voltar vazio, né? Então ele começou a fazer ele procurou uma pessoa que desenvolvesse aplicativo e tudo mais, falou assim, você quer entrar de sócio? E assim começou a história dele. Ele lançou um aplicativo, né, esse chamado Truckpad, onde a pessoa poderia sair de qualquer lugar para qualquer lugar, ele sempre teria cargas, né, fracionadas ou não, ele sempre teria para voltar ou para ir, né, sempre cheio. E aí hoje ele está no Vale do Silício, é um dos cotados aqui para ser um unicórnio, ou seja, a empresa vai valer aí mais de $1 bilhão. Então, assim, saiu de uma coisa que era um problema. Gente, para empreender, nós não precisamos de muita coisa. E não estou falando nem de startup, que é o que a Sandra perguntou aqui. Nós estamos falando de empreendedorismo. Só precisamos de um problema. Por que nós estudamos? Porque nós nos capacitamos constantemente. Porque o mundo muda muito, principalmente o ser humano se torna mais complexo a cada dia por conta da tecnologia. Então é necessário que eu me capacite e coloque isso em prática de uma forma rápida, né? Se o mundo não fosse tão complexo, o ser humano, não precisávamos de estudar. Não precisávamos de correr atrás de competência, não precisávamos de se capacitar, não. Mas por conta disso, por conta de problemas culturais, sociais, empresariais, né, nós precisamos de nos capacitar, precisamos de buscar soluções. Então, não precisa de muita coisa, tá, gente? Você só precisa de um problema. Vê aí o problema do motorista lá, o problema de quem, né, ajudava outras pessoas, até então sem cobrar, para arrumar serviço, para fazer o matching, né, entre empresa, né, e quem estava indo o brasileiro indo para os Estados Unidos. Agora falando um pouquinho, Sandra, do nosso trabalho aqui da aceleradora, a aceleradora começou como uma diretoria de inovação dentro da Unigran, né? Você citou no começo, a Unigran é uma das pioneiras aí em relação à questão de inovação, dentro da sua história, até se confunde muito, né? Você fala, pô, Unigran é inovadora? A Unigran já, né? Só o fato de ser Unigran já, você nem sabe diferenciar o que é inovação aqui, porque tudo é, né? Ela tem isso no DNA.
E aí, em 2018, vim para cá, eu sou paulistano, vim para o Mato Grosso do Sul, e aí a gente montou a diretoria de inovação para poder dar base, com metodologias ativas, ajudar a pedagogia, mas também fazer com que os projetos que saíam daqui, projetos de TCC, por exemplo, se tornassem negócios. Por que não? Só fazer por fazer para ter o diploma? Não, por que não isso virar um negócio de fato? E aí a gente viu que isso era tão bom, trabalhar com isso, esses projetos que eram inovadores, e aí eu chamo de startup. O que é um startup? Startup é um projeto ou uma empresa nascente com base em inovação tecnológica. Aí eu estou acrescentando tecnológica. Ou seja, por isso que quando nós falamos de startup, sempre confundimos com sistema, plataforma, aplicativo. Por quê? Tem que ser autoescalável, tem que ser rápido. Ao contrário de empresas tradicionais que, por exemplo, se você investir qualquer tipo de valor, seja em qualquer setor, agro, serviço, indústria ou comércio, ele vai gerar em torno de 1 ano e meio, 2 anos para ter retorno, independente do valor. A startup você pode ter um retorno em semanas, meses. É claro que o tombo pode ser grande também. Por quê? Porque é um mercado de incertezas, é um mercado que trabalha com modelos repetíveis. Se eu não lanço rápido, eu tenho uma boa ideia, eu falo para alguns e não lanço rápido, alguém já lançou, alguém já saiu na frente. Então, por isso a necessidade de fazer mais manual no começo, na informalidade, e depois se lançar no mercado, depois ir aprimorando até virar uma tecnologia. Então, startup é um projeto ou uma empresa nascente. É nascente mesmo. Depois, mas Google hoje Facebook não, hoje eles são scale-ups, empresas que têm grandes escalas e tudo mais, estão até na bolsa de valores. E aí a gente começou a pegar projetos, inclusive projetos de alunos que ganharam prêmios, editais, ganharam muito dinheiro já, os primeiros projetos que nós pegamos, que era de bancas de TCC, e começamos a trazer startups do Brasil todo. Nessa pandemia foi o momento que mais nós aceleramos. O que é uma aceleração de startup? Vamos voltar um pouquinho mais atrás, vamos entender o que é uma incubação de empresa. O que é uma incubadora? Nos Estados Unidos é muito normal a gente ver nas universidades incubadora. E aí eles podem usar incubadora de empresa e incubadora de startup. A incubadora é um lugar onde você vai ter, tradicionalmente, todas as áreas de conhecimento da gestão empresarial. Seja planejamento, seja marketing, seja recursos humanos, finanças, jurídico, contabilidade. Então, você vai ter a consultoria ali de pessoas, você paga por isso. Então, isso é uma incubadora. A aceleradora, além de você ter isso de uma forma dinâmica, você desenvolve também ali, por meio de mentorias, toda a estratégia para se lançar no mercado rápido. Ou, no nosso caso aqui, como Venture Builder, ou seja, a gente coloca a mão na massa, nós temos desenvolvedores, nós temos profissionais de marketing, nós criamos também o produto aqui, nós desenvolvemos a parte tecnológica. E aí, uma vez lançada no mercado, seja no MVP, quando eu falo MVP, minimamente viável, produto minimamente viável para o mercado. Eu vou testando, recebo feedback, porque é do cliente, recebo feedback, eu corrijo, lanço de novo para aquele grupo, eles vão consumindo e vão dando feedback. Isso é constante. De todas as grandes empresas fazem isso hoje também, as multinacionais fazem isso. E aí nós vamos lançando startups hoje, que nós temos algumas startups aí já consolidadas, algumas que já estão até bem, estão para ser lançadas no mercado. Então, assim, nós temos startups hoje do Pará, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, da Bahia, de São Paulo. Então, por quê? Porque hoje nós não precisamos, de certa forma, estar no local. A gente faz tudo remotamente, e foi então o tempo da pandemia que foi o tempo que mais nós crescemos em número de projetos, apoiando pessoas que, de fato, queriam empreender, queriam sair da zona de conforto. Falei assim, olha, eu não quero ficar, porque a gente brinca muito, a relação de emprego e serviço. O que você procura? Emprego ou serviço? E emprego, você busca uma estabilidade que futuramente vai ser falsa. Ou um serviço, que é onde você vai ser o protagonista disso. Você vai poder ter a sua flexibilidade. Claro, riscos todo mundo tem, em qualquer lugar, mas você vai ter mais autonomia quando nós falamos de serviço.
deixa eu te fazer uma pergunta que eu adorei tudo que você falou. E aí, assim, você pegou um ponto aí que eu já quero pegar. Você disse sobre os TCCs, que alguns TCCs, vocês acabam pegando esses TCCs e colocando dentro dessa unidade para testar esse modelo, análise de viabilidade desse modelo e, de repente, até lançar esse modelo no mercado. Faz sentido isso? É isso que eu entendi? Inclusive, agora que a gente está criando uma certa robustez, porque na verdade o processo de aceleração nós pivotamos, tá, Sandra? O que é pivotar? Mudança de rumo. Saímos da diretoria de inovação, exatamente, foi, para ser bem exato, em setembro, outubro de 2019. Então, nós somos aceleradora de 2019 para cá, do meio do ano para cá. Então, nós pegamos projetos que são validados já, que já foram, seja por meio de uma pesquisa científica, um TCC, alguma coisa assim também, ou empresas que já estão consolidadas, para que a gente possa desenvolver e lançar no mercado. É claro, evidentemente, que a gente treina muito o empreendedor para que ele tenha essas competências de manter essa empresa. Não, e olha que coisa fantástica que a gente faz. A gente acaba usando o nosso tesouro aqui interno, que são os nossos estudantes, e já dando a eles não só os conceitos na parte teórica, mas eu já estou implementando isso na prática. Né? Então, assim, eu achei muito bacana, faço aí o convite, porque isso também é extensivo a todos nós. Né? Então, assim, eu faço o convite para que vocês se desafiem a querer testar uma ideia bacana, de uma forma organizada, sistêmica, tá certo? Para que a gente possa implementar, não faz sentido isso? Sim, então reforço o convite aí da Sandra. Se você tem uma boa ideia, se você está estudando aí na Unigran e você pode ser ou talvez um trabalho, né, de uma certa disciplina ou talvez um TCC, é uma boa ideia, quer validar, pode entrar em contato conosco aí a partir, né, da unidade aí nos Estados Unidos para que a gente possa acelerar isso. Quem sabe essa aceleração, assim como cases desses meninos que saíram recentemente e estão ganhando dinheiro, inclusive 2 deles estão em um grande grupo hoje, porque esse grupo comprou a startup deles, comprou o negócio deles para colocar, né, e hoje eles estão trabalhando aí, ganhando muito bem. Então, quem sabe a sua ideia, que pode ser simples, tem que ser simples, tem que resolver um problema, não queira abraçar o mundo, né, porque nós... 2 coisas, Sandra, se você me permite, eu gostaria de deixar como dica. Toda pessoa que trabalha em inovação e é criativa tem que trabalhar 2 pontos. Não ter excesso de criatividade e não ser perfeccionista. Por quê? Porque senão você perde o time de lançar. Outra pessoa lança na sua frente e você, quando lançar, já não é mais novidade, já não é mais inovação. Agora eu entendi, então, por que eu perdi algumas coisas no meio do caminho. Né? Porque às vezes você fica aqui, não, eu posso fazer melhor aqui, ainda não tá bom ali, mas você precisa fazer aqui, daqui a pouco o bonde da história passou, não é verdade? Nossa, show de bola mesmo. Você trouxe pra gente algumas informações muito legais, aquilo que você faz na Inova, né? E agora, de novo, eu sempre vou fazer esse exercício, como é que eu coloco isso no meu dia a dia? E aí você falou o seguinte, porque tem aqui as aceleradoras, eu tenho startup, eu tenho incubadora. Como que eu posso trazer esses pilares, né, que norteiam, que dão, na verdade, a estrutura para que um processo de inovação aconteça de uma maneira consistente? Mas como é que eu posso fazer isso? Eu, um estudante. De que maneira que eu posso pegar estes conceitos? Você já trouxe coisas maravilhosas, né? Quer ter uma rede de network mais consistente, porque isso é muito importante. Você se aprimorar em termos de competências. Mas se a gente pudesse pegar esses conceitos de inovação, não sei se é possível, tá? Como é que a gente conseguiria colocar isso para o nosso dia a dia? Tá, vamos lá. Pegando o processo da aceleração mesmo, o que a gente faz de análise, como que a gente valida. Para ficar bem claro para vocês, eu vou pegar uma startup que eu comecei a mentorar em 2013. Eu estava numa certa feira, né, num stand ali, no stand de mentores, né, especialistas, e uma pessoa me procurou, ele é do Maranhão,
E na verdade ele falou assim, poxa, Fabiano, eu vim nessa feira porque eu te vi aí na internet e tudo mais, né? E aí eu gostaria de conversar contigo, que você me mentorasse, me ajudasse a estruturar de que forma eu posso inovar. Bem o que você perguntou aí, no meu dia a dia, como que eu posso... E aí ele me falou das ideias dele, ele falou da competência, do que ele gosta. No caso dele, ele já tinha os seus 50 anos, é um senhor que, né, falou assim, poxa, mas eu sou da área de eventos, né, eu tenho muito equipamento e tudo mais, mas eu quero fazer com que... Imagina, se eu tiver que atender 10 eventos simultaneamente, eu não consigo, né, eu tenho que contratar uma equipe e tudo mais, mas eu gostaria de fazer com que eu pudesse atender não só 10, mas 100, 200 eventos simultaneamente. De que forma? E aí ele tinha uma ideia de desenvolver um aplicativo que fizesse um matching, né, entre pessoas que forneciam produtos, equipamentos e tudo mais, com quem gostaria de fazer esse tipo de evento. E aí, nesse tempo, eu falei assim, olha, você está muito bem calçado. Ele foi alfabetizado, se eu não me engano, depois que ele completou a sua maioridade. Por quê? Porque ele é filho de garimpeiro e tudo mais, então ele demorou aí para ser alfabetizado, fez a faculdade também, estudou. E aí eu falei assim, olha, você tem as suas competências, você é bem organizado, você tem o seu planejamento legal, você precisa ser mais dinâmico. E aí eu falo para você, né, isso aqui você vai encontrar essa dinâmica e esse tipo de estrutura com alguns profissionais, inclusive estão nos Estados Unidos. Eu acho que vale a pena você, porque era do planejamento dele também. Ele foi para os Estados Unidos, conversou com, na época, o CEO, né, ou melhor, o chefe, né, que cuidava da área social do LinkedIn, era um brasileiro, não sei se ainda é, e o cara falou assim, sua ideia é fantástica. Você tem que tirar isso do papel agora, porque até então só está no papel. Volta para o Brasil, tenta colocar essa quantidade de clientes, eu vou até falar aqui, 30 mil clientes não pagantes, que eu invisto 30 milhões de dólares em você. Foi basicamente isso. Ele voltou para o Brasil, ele começou a colocar na prática, né, o negócio dele é sucesso, não recebeu esse investimento, mas o negócio dele é sucesso. Hoje ele já tem mais, né, de 50 anos, é claro, naquela época tinha 50 anos. Então assim, é o senhor que fez o beabá. Né? Então aquilo não basta eu só adquirir o conhecimento e não colocar na prática. Então, seja o planejamento, seja a análise de viabilidade, nós temos que criar hipóteses para ver, até que a gente possa ter os planos A, B, C, para que eu possa entender para que caminho ir também. Então, todas essas questões que a gente aprende dentro da gestão estratégica, elas estão inerentes, bem como a própria inovação. A inovação é algo transversal. Não adianta você falar assim, mas qual que é a profissão de inovação? Não tem. Né? A inovação é transversal a qualquer tipo, seja na área da saúde, seja na área de alimentação, seja, né, na engenharia de uma forma geral. A gente até brinca, né? A inovação ela sempre está ligada àquilo que é mais prático. Por isso que muitos defendem até que o berço da inovação são os cursos da engenharia. Por quê? Porque você não vai ser engenheiro se você não colocar a mão na massa, você sempre tem que fazer alguma coisa na prática. Porém, a Unigran tem inovado nisso. Com as metodologias ativas, hoje você consegue, nós temos simuladores hoje, né, de administração que você consegue administrar uma empresa e ver todo o resultado, se você vai falir ou não uma empresa, né, computacional. Isso a Unigran tem. Então, várias metodologias ativas forçaram com que os cursos que eram mais teoria se tornassem mais práticos. E a Unigran sempre saiu na frente com isso. Então, colocar na prática isso, se certo ou errado, né? É até bom que você erre um pouco, porque o erro faz com que marque e você não erre mais, né? É o sentido que a gente coloca para quem quer fazer inovação. Show de bola. Bom, eu acho que agora a gente precisa abrir para as perguntas, né? A gente ficou aqui conversando, esquecemos que tem pessoas que estão aqui ávidas para fazer perguntas. Então eu abro agora. Podem fazer perguntas. Eu já tenho aqui algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas aqui para mim pelo celular também, que são alunos que sabem que a gente estava fazendo live e eles já estão aqui fazendo perguntas. E tem uma pessoa aqui que eu já vou falar a primeira pergunta aqui, tá? Enquanto isso, os outros que estão aqui nos assistindo já vai colocando aí na tela. Está dizendo o seguinte: sou uma pessoa muito boa para ter ideias, mas eu sou péssima para executar. E eu acabo não conseguindo levar adiante as minhas ideias. Como que eu posso fazer para melhorar isso em mim?
Legal, boa pergunta. Pergunta de prova essa, hein? Nós falamos bastante, Sandra, que é necessário que você execute, né? Porque se você não executa, você não tem o domínio total sobre aquele conceito, sobre a teoria que você tem, mesmo que seja no campo da ideia. Então é interessante que se esforce mesmo para que você possa desenvolver. Quando envolve uma execução que envolve uma certa competência, um certo algo mais específico, aí sim, aquilo que nós falamos, busque pessoas que, né, de confiança ou pessoas que você possa compartilhar. Nas startups é muito comum isso. Né? A gente sabe que a maioria das startups, o que mais tem nas startups, evidentemente, são programadores, desenvolvedores de software, de aplicativos, mas eles às vezes pecam muito na área financeira. Então, numa dessas, quando ele começa a crescer, fala assim, olha, eu vou internalizar, eu vou, né, dar uma participação do meu projeto ou da minha empresa para uma pessoa que entenda de finanças, por exemplo, né? Ou alguém que entenda de recursos humanos, é específico na área da saúde, então alguém que entenda na área da saúde, por quê? Porque eu vou precisar de fazer testes nessa área. Então, assim, compartilhe com alguém que seja de confiança, que te complete nesse negócio. E aí você pode ter certeza, aí não são 2 mãos, são 4 mãos, 6 mãos que vão fazer com que o negócio cresça de uma forma mais escalável. Show de bola. Agora eu vou pedir que pode colocar aqui para mim na tela a próxima pergunta. Aqui, ó. Como posso entrar num processo de aceleração? É o Gabriel Ferreira Medeiros, primeira coisa, né? Boa noite, Gabriel. Então vamos lá, sua pergunta. Como posso entrar no processo de aceleração? Bom, quando nós falamos do processo de aceleração, pegar específico nosso aqui, né, o nosso formato, nós não temos uma tese, é bem aberta, então, né, pode ser qualquer tipo de área, segmento ou setor, mas quando nós falamos em específico da aceleração da Inova Unigram, nós trabalhamos o seguinte. Primeiro, você traz uma ideia e essa ideia, ou melhor, esse projeto, desculpa, tem que ser validado já no mercado. De alguma forma, você tem que ter testado, feito alguma pesquisa lá para ver a aceitabilidade, né, do seu produto ou seu serviço que você pretende oferecer. Beleza, esse é um primeiro ponto que a gente analisa, a gente acaba desenvolvendo um valuation, tá? Uma valoração desse seu projeto, numa projeção, a gente usa muito o fluxo de caixa descontado para isso, tá? Que é muito usual para valorar empresas ou projetos de startup. A gente, então, analisa toda a questão de gestão dele e tal, analisa a competência, porque assim, não adianta a gente acelerar o projeto, que é top demais, mas o cara não tem a pegada empreendedora, ele não tem pessoas que vão fazer acontecer. Então não adianta, o projeto vai morrer no final da esteira. Terminou ali, morreu. Então assim, a gente vê se ele é empreendedor ou se tem pessoas engajadas com ele. Esse é um ponto. O segundo ponto, a gente analisa a parte tecnológica. Tem que ser viável tecnologicamente. Não adianta ser muito vendável lá fora, mas tecnologicamente a gente demora muito para fazer. Né? É uma tecnologia muito avançada e isso vai onerar. E o tempo, como nós falamos, tempo é dinheiro. Então, analisamos a viabilidade tecnológica, beleza. Quanto que nós vamos investir aqui tecnologicamente? Então, esse investimento que nós temos, teoricamente, é o que nós vamos ter de equity. Né, dentro de um contrato de vesting, ou seja, dentro de uma promessa de participação futura. Tá? Então a gente acaba não cobrando muitas das vezes no começo, cobramos aí uma taxa inicial para que a pessoa possa entrar no risco, porque senão a pessoa, tudo que é de graça, as pessoas não dão valor. Então uma taxa simbólica ali, mas aí a gente tem uma participação no seu projeto ali futuro. Depois disso, desenvolvido tal e testando já no mercado, a gente, no meio do desenvolvimento para frente, a gente começa a criar o funil de vendas, né? Usando estratégias de marketing digital, estratégias, né, de marketing mais agressiva, para que a gente possa ter sucesso no lançamento desse projeto ou dessa empresa. Então nós não pegamos somente projetos que estão no campo da ideação, pegamos também empresas que já têm que dar aquele talento, seja na área de marketing estratégico, seja na área, né, de planejamento estratégico ou até mesmo na parte tecnológica. Perfeito, excelente, obrigada, querido. Eu tenho aqui uma pergunta que é assim, eu não sou muito criativa. Você acha que por não ter nada de criatividade eu consigo fazer algum tipo de inovação?
Bom, no começo nós falamos, né, com relação a isso, que a criatividade é a base para que você possa criar inovação. Então, de fato, você vai ter que estimular. A gente fala que, por natureza, o ser humano é criativo. Uns, né, conseguem aflorar mais rápido, já são desinibidos, já conseguem externalizar isso. Outros precisam de desenvolver. Assim como tem muita gente que nasce líder, é nato, outros, né, desenvolvem a partir de cursos, palestras e tudo mais. Né? Tem uns que são bons oradores e outros precisam de desenvolver. Então, a mesma coisa relacionada à criatividade. Então, uma dica já para quem precisa de estimular essa criatividade, participem, né, de palestras, de trabalhos, principalmente colaborativos, né, porque a criatividade ela vem inerente a uma cultura, a um meio que está inserido. Então eu posso ser mais criativo ou menos de acordo com a percepção que eu tenho da minha cultura, do meio que eu estou inserido. Né? Então é interessante que você busque de fato aí fazer contatos com mais pessoas, tente desenvolver. E criatividade, muitas pessoas até falam, criatividade é quem sabe desenhar, ou quem sabe fazer esse tipo de arte. Não necessariamente. A gente tem modelos hoje de startups, como por exemplo Design Thinking, Canvas, nós temos Design Sprint, que formou todos os produtos do Google hoje, né, saiu por um modelo, né, de Design Sprint de um engenheiro famoso, do Jack. Então sim, nós temos hoje criatividade em todas as áreas, não é só na área de artes, né? Quem é designer, quem é da área de marketing, não, isso é inerente a qualquer área, principalmente a administração. Perfeito, show de bola, olha só que bacana, é uma questão assim, olha que interessante, quantos instrumentos nós temos para fazer com que a gente possa despertar as nossas habilidades. Ó, mais uma aqui do meu amigo Gabriel, né? Por onde começa a estudar sobre startups? Bom, legal, boa. Hoje nós temos na internet, né, muito conteúdo. Conteúdos bons, né, conteúdos às vezes mais assim de propagação, né, de pessoas que querem aí de certa forma se lançar no mercado. Então nós temos diversos canais hoje, né, sérios que falam sobre startup. Boa parte das grandes empresas, como give back nós falamos, né, de retorno à comunidade que eles têm para devolver, né, eles acabam criando canais. Então você pega das grandes empresas, vocês têm blogs, vocês têm canais no YouTube, a própria universidade, nós, aceleradora Unigran, né, este ano nós vamos pegar mais forte em relação a isso, a desenvolver, né, já faço aí o merchan aqui, né, quem quiser acessar é inovaunigran.com.br, você vai ter ali os seus, né, os conteúdos, né, que nós paramos nesse tempo de pandemia, até para que a gente pudesse focar bastante nas startups, nas acelerações, mas nós temos podcast, nós temos, né, o canal de vídeo ali, né, temos o blog. Então assim, vocês têm uma série de informações aí, né, tem muita gente que fala assim, eu preciso de assinar alguma coisa, eu preciso de pagar por isso. Não. Né? Livros, por exemplo, nós temos várias pessoas que são da área de startup, lançam seus livros digitais. No começo eles cobram, depois eles deixam free, né? Aí forever, para que as pessoas possam acessar. Por quê? Porque o conhecimento de startup ele se torna obsoleto rápido. Então, você acabou de comprar ou consumir, já passou, já tem outros mais novos, outros modelos, outras estratégias que vão impulsionar o seu negócio. Show de bola. Na verdade, assim, a gente tem que sempre estar se movimentando, não podemos parar, né? Porque o mundo ele está muito dinâmico. Estamos chegando ao fim, né? Afinal de contas, já se passaram 1 hora deliciosamente. Quanto conhecimento, quanta profundidade que você trouxe, quantas questões para a gente refletir, mas acima de tudo, para a gente olhar para dentro de nós, entender que a gente tem um manancial de oportunidades, a gente tem uma infindável capacidade de se reinventar, de se reorganizar, né, e ser inventivo nas nossas ações do nosso dia a dia. Então, assim, Fabiano, eu gostaria muito de agradecer você por essa oportunidade. E antes de fazer a despedida oficial, gostaria de saber se você gostaria
Ou melhor, eu vou pedir para você dar uma dica essencial para aquela pessoa que quer inovar. O que você falaria para ela agora? Bom, em algumas palestras, até bem fora da caixa, assim, a gente acaba falando, procure, e não precisa muita coisa, não precisa de procurar muito, é só você acordar que você vai ter um problema. Então, tenha um problema, né? Essa talvez é a dica mais interessante para a gente quando se pensa em inovação. Se você quer empreender ou quer empreender de uma forma inovadora. Por quê? Porque como a gente vê muita coisa, a gente vai muito de carona em muitas coisas que a gente lê, que a gente acompanha, a gente fala, pô, eu tenho que empreender nisso, tenho que empreender naquilo, tenha um problema só e tenha foco, busque um planejamento de acordo com os recursos que você tem. Se você não tem recursos, busque pessoas que possam viabilizar junto com você, que possam sonhar junto com você nesse negócio, nesse projeto, nessa ideia ou, né, nesse novo negócio de fato. Tá? Então, mas a primeira dica é a mais importante e é a mais difícil. Por incrível que pareça, por mais problema que a gente tem na vida, né, só você acordar você já tem problema, né, todo mundo tem. Então, sim, é você selecionar um problema. Às vezes a gente é muito criativo, a gente pega um problema e a gente acaba querendo resolver 10 problemas. Não, foque num problema. Depois que focar, planeje com os recursos que você tem para que você possa, né, de fato resolver aquele problema. Se você não tem recursos aí, sejam humanos, tecnológicos, financeiros, busque parcerias, busque compartilhar com pessoas que são do seu e-commerce, do seu relacionamento, do seu networking. E você pode ter certeza que, no mínimo, lá na frente, se caso não dê certo, é claro, você aprendeu. E aí eu já conheço pessoas que faliram mais de 5 vezes, mas na 6ª vez agora o cara recebe milhões, né? Não estou falando assim, mas eu não quero tudo isso, mas a pessoa, só para que você possa entender que, tipo assim, a persistência é um fator, né? É uma atitude que a pessoa tem que ter também como empreendedora e sobretudo inovadora, tá? Aquela frase que a gente fala bastante, né? Sou brasileiro e não desisto nunca, né? Seja aqui no Japão, seja aí nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Faz muito sentido em tempos de crise. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Pra gente. Nossa, show de bola. É exatamente isso. Obrigada, meu querido. Pessoal, muito obrigada. De fato, para mim foi surpreendente, porque eu nunca imaginei que ter um problema é um fator de sucesso. E você hoje ensinou isso para a gente. Então, eu quero agradecer profundamente a participação de todas as pessoas, a participação do Fabiano, especialmente, que trouxe para a gente um conhecimento ímpar, né? E lembrando, conhecimento é a única que quanto mais você tem, mais você adquire, né? Então, quanto mais você compartilha, mais você também adquire. Então, assim, espero que realmente tudo aquilo que a gente está trazendo para vocês sirva. Eu tenho certeza que serviu, porque para mim eu já saio daqui, o Hugo que me aguarde amanhã, porque eu já vou ser toda inovadora. Entendeu? E eu quero te agradecer por essa oportunidade, gente. Muito obrigada, uma boa noite e até um próximo encontro, porque a Unigran sempre vai estar aqui trazendo coisas especiais para você, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Um abraço, pessoal.